O dialogador de hoje é um homem de cinema, que escreve sobre cinema, programador de cinema, inclusive criou o cinema de arte do Center 1, que funcionou por quase 40 anos. Ele é tão cinema, que tem um apelido dado pelo nosso Tarcísio Tavares de Pedro Cinemeiro. É ele, é com ele que eu tento falar agora. Está aqui ele, diante das câmeras, é o Pedro Martins Freire. Pedro, como é que você se sente diante das câmeras e não atrás das câmeras, hein? Honrado pelo convite que você me fez, né? Muito grato. E vamos conversar sobre diversos assuntos. E o assunto o primeiro é exatamente esse, que eu coloquei você em situação. Você diante das câmeras e não atrás. E não se programando o filme do outro. Porque, veja, o Pedro Martins Freire é um homem de cinema formado pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e também graduado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. E é um homem que sempre teve, durante a vida toda, escrevendo sobre cinema, fazendo programação de cinema, dirigiu esse cinema de arte do Center 1 durante praticamente 40 anos, 39 anos. E agora eu coloquei ele diante das câmeras e eu queria que ele falasse sobre essa sensação. Começasse por aí. Rapaz, não é usual estar na frente de uma pessoa tão criativa quanto você, né? Mas é isso. Também tem 33 anos de Diário do Nordeste, né? Ah, é? Pois é, mas ali também era autor de artigos, né? E não de... De críticas. De críticas, de artigos. Mas não era assim, você nunca esteve diante das câmeras, a não ser para dar depoimento, digamos. E aqui? E aqui também. Nós fizemos durante alguns anos intermitentes programação de cinema aqui. O cinema da velha TV a TV educativa do Estado do Ceará, que depois se transformou nesta televisão que hoje se chama TVC ou TV Ceará. Mas você poderia falar dessa... Deixa eu ver, vou colocar aqui você mais em quadro. Ah, agora você vai estar em quadro, peraí. Você estaria... Como é que você se sente? Olha aqui... Olha, absolutamente diante das câmeras. Hã? É incômodo? Não, é legal. É legal. É legal porque as pessoas vão me conhecer um pouco do Pedro Martins Freire, que poucos conhecem. Né? E quem é o Pedro Martins Freire? Se você olhasse para esse cara, quem é esse cara? Quem é esse cara que eu estou mostrando aqui, hein, Pedro? Pai, um cara simples, né? Nascido de família pobre, meu pai era um carvoeiro, né? E foi educado por uma madrinha de lua, né? Meu pai pediu para me educar. Ela se dedicou parte da vida dela, moça velha, me educou, e eu estou aqui graças a ela. E por que como foi o seu despertar para o cinema? São quase 50 anos dedicado ao cinema. Wilson Baltazar. O velho Wilson Baltazar. O Wilson Baltazar foi quem me levou para o Clube de Cinema de Fortaleza, né, que era, na época, dirigido pelo Darcy Costa, nosso saudoso Darcy Costa. O Miranda Leão também, né, que partiu há pouco tempo. O LG de Miranda Leão. Né? Então, ali eu comecei a estudar cinema ali. Né? E o que é o cinema para você? Por que esse encantamento por cinema? Por que você não foi para as artes plásticas, para as artes visuais, a fotografia? Exatamente o cinema. O que é que... Se você tivesse que explicar para esse rapaz que está aqui, ó, por que você se envolveu com o cinema, está envolvido até hoje, dedicado a vida ao cinema, a pensar cinema? Na verdade, eu vim para cá para ser escritor. Algo espiritual, né? Isso me foi dito, né? Eu sou espírita, né? Ou seja, eu tento seguir a doutrina espírita, porque é difícil você se enquadrar dentro de uma filosofia como é a doutrina espírita. Então, eu deveria ser escritor. Aconteceram alguns fatos que me desviaram para o cinema, e no cinema também estou sendo escritor porque tem os livros, né, dos filmes proibidos. Então você se reencontra com aquele velho plano, que você disse que é um plano espiritual, escrevendo agora sobre cinema. Sim.
E um dos livros, aliás, ele me trouxe os 2 livros, 2 volumes dos livros, que poderiam ser, digamos, o objeto que vai pautando, um dos objetos que vão pautando o nosso diálogo de hoje, porque vocês sabem, o programa é feito assim, a partir dos objetos que o convidado traz, eles vão tematizando, indiciando temas. E veja, ele me trouxe 2 livros sobre o mesmo tema, o livro dos filmes proibidos e censurados na história do cinema. Mutilados, polêmicos, escandalosos, ousados, maliciosos, transgressores contestados, cultural, histórica e esteticamente significativos. Do silêncio ao som. Livros dos filmes proibidos e censurados. Com a palavra, então, esse homem, por que se interessou por esse tema? E ele me trouxe também uma tesoura, eu acho que a gente poderia ilustrar o que aconteceu. O que é esse livro, né? Que é isso aqui, é? É. Corte, censura prévia, Sim. é isso? E escancarada, né? Aconteceu o seguinte, quando começamos a fazer o cinema de arte, eu e Tarcísio, nos deparamos, que foi em 1981 que resgatamos o cinema de arte, que até então era do Clube de Cinema de Fortaleza. E com isso, eu comecei a fazer mostras de cinema e fiz mostras de filmes proibidos. Fiz mostra do Pasolini, que tiveram os filmes proibidos também. E o tema me interessou. A partir daí eu comecei a fazer o acervo, planejando um dia falar sobre a censura, que a censura foi uma coisa escandalosa na nossa vida. Então, a censura é algo eterno, perene, né? Tanto que no volume 1, eu pego 2 vertentes para formular a história. Para formular a história da censura no cinema, eu formulo dois pontos de início. Primeiro, como nós, na era primitiva, escrevíamos, fazer aquelas figuras na parede, né? Que é chamado das figuras dos desenhos rupestres, né? E ali já queríamos dar movimento à imagem. Então, contamos a história de como começou ali, o nosso querer, né, dar imagem e movimento através de uma coisa que se configuraria mais tarde como arte, que é a fotografia ou a pintura, né, até conseguirmos alcançar essa imagem e movimento através de Jean Bouly, que ficou esquecido na história, e os irmãos Lumière, uma glória, né? A outra vertente é Sócrates, que usou da liberdade de expressão, foi obrigado pelo Estado a tomar cicuta e morrer, né? Então, nós pegamos essas 2 vertentes e colocamos o cinema em busca da imagem e movimento e a censura que acompanhou a história do cinema e acompanha até hoje. E a sua história como homem de cinema, de crítico de cinema e articulista sobre cinema, se dá exatamente no período de maior acirramento dessa censura, que é o período da ditadura civil-militar, de 64 até 88, quando vem a nova Constituição, 85, 86 e a nova Constituição em 88. E eu estou me lembrando, fazendo corte aqui, me lembrei, sabe de quê? De um filme que trabalha exatamente com essa ideia da censura, que é o Cinema Paradiso. Não é? Sim. Do filme do Hétero Escola, né? É do Hétero Escola? Não, é do... É do Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore. Nossas memórias estão falhas, mas ainda funcionam. Que é exatamente o seguinte, é a história do menino que vê o cinema, e o cinema é todo... E o filme, as cenas de intercâmbio, quer dizer, de conluio, digamos, até leve sexual, de beijos, são todas cortadas. São coisas cortadas. Não é? E depois ele junta, depois ele vira um cineasta e junta exatamente aquelas cenas cortadas. É tão lindo, não? E você vê uma sequência de beijos e de toques, de carícias. Sim. Ali é, digamos, a concretização de como o cinema sofreu e tem sofrido até hoje com o cinema. Até hoje? Até hoje. Mesmo com censura não policial e prévia? A censura continua. Em alguns países continua havendo, né? A censura não para, né? Estão censurando, inclusive, alguns filmes que vão direto para o streaming. Alguns filmes que vão direto chegam lá cortados. Não chegamos, eu não sei se vamos chegar a escrever sobre isso nos 14 volumes, ao longo dos 14 volumes que é a coleção. Né? Você quer fazer 14 volumes sobre esse tema? Sim. O tema dos filmes proibidos.
E a motivação tem sido qual dos temas proibidos, que estão aqui nos seus livros sobre a história do cinema, dos filmes proibidos e censurados? Começa com a história da época da censura, da época da ditadura militar, quando começamos a fazer o cinema de arte. Mas é uma censura política e também de costumes. Sim. De mentalidade. A censura adentrava os jornais naquela época, né? Sim. Dentro dos jornais havia censura. Dentro dos jornais havia censura. Né? Eu estava, na época, no Correio do Ceará, né? Depois fui para o Jornal O Povo, mas nos anos 80 eu fui para o Diário do Nordeste, onde passei 33 anos lá. Né? E, então, nesse processo todo, a censura sempre me inquietou. E a ideia de ter guardado o acervo era planejando que no futuro eu pudesse escrever sobre a censura no cinema. Você diz guardar o acervo, que é os artigos que você tem sobre o assunto? Ou os próprios filmes? As fotografias, os releases que eu recebia das distribuidoras, os releases, os livros que eu comprava, né? O que algumas pessoas me cediam, né? Me presenteavam. Né? Então, todo esse acervo deu base a esse livro. Em alguns, há um caso recente, inclusive, de um cineasta que ganhou no documentário sobre Palestina e a relação da Palestina com Israel e com a guerra, etc. E que chegou, inclusive, a ser preso, o cineasta. Não é? A censura tem também... vários cineastas iranianos que iranianos, turcos, que mais? Alguns israelitas também, alguns israelenses, diria dizer. Porque é o seguinte, eu não me lembro assim, mas grande parte desses cineastas eles foram para a França ou foram para outros países. Se exilaram. Né? Se exilaram, né? Então, porque não podiam exercer do seu país a liberdade. Tem um cineasta, que eu não me lembro o nome dele, que no Irã ele está preso. Ele está condenado, se não me engano, a 6 anos de prisão, uma coisa assim, por ter feito um filme. E tem outro cineasta que fez um filme no Irã, ganhou a Palma de Ouro agora em Cannes. Sim. Esse filme, ele fez e ele levou, sem o conhecimento da autoridade, para a França. Né? Então, se ele voltar para o Irã, ele vai ser preso. E são filmes sobre denúncias de natureza política e de natureza comportamental? Eu não vi o filme. Mas, em tese, geralmente, as censuras sobre tem esse foco. A questão da sociedade do seu país. Né? Então, ali existe toda uma, não sei, digamos assim, uma situação política em que o país se divide. Né? Mesmo que não seja filme documentário, mesmo que seja ficção. É um filme de ficção. Mas é ficção baseado em... porque o cinema, reflete, o cinema é realidade, já dizia algum dos filósofos, já dizia que o cinema é realidade, né? Então, nós estamos diante. O cinema, ele tem essa magia de captar, entrar aonde ele quiser e captar a realidade. É isso que incomoda a censura. E o cinema passou a ser mais especificamente sobre o documento de um determinado espaço, mesmo que seja para fazer ficção deste espaço, a partir do neorrealismo italiano? Porque saiu da Cinecittà, dos estúdios para a rua e trabalhar mais com esse elemento do real em função da ficção? É o seguinte... Na verdade, o cinema começou na rua. Sim, com o famoso... Aqueles primeiros filmes... Aquele primeiro filme sobre as estações de trem, né? Estação de trem. A saída dos operários da fábrica. As crianças indo para a escola, os carros passando na rua. O cinema começou ali. Depois ele começou a entrar dentro da sociedade e pegar suas particularidades. Revelar o que até então não deveria ser revelado. Né? Então, a partir daí... Em 1934, para conter isso, né, de que o cinema tinha toda essa liberdade de expressão, surgiu o Código Reis, né? Isso nos anos 30. E o Código Reis foi até os anos 50, 60, quando foi combatido, né? Foi, digamos, eliminado, mas não morto. Então, a partir daí, o cinema sempre buscou expressar essa realidade da nossa sociedade. E cada país, isso é que é o mais fascinante, cada país foi captando, o cinema foi captando a sua realidade de cada um deles. Mas há um filme recente sobre aquela que teria sido a primeira cineasta a trabalhar o cinema como ficção.
Tem Alice Guy Blaché, que é uma francesa, que inclusive ela inaugurou os estúdios da Pathé, né? Eu conto essa história. Não é uma no livro. chilena, não tem uma chilena que morava na França? Então, tem a Leni Tem um filme, não sei o quê, Alice May, acho que é. Alice... Não, eu estou falando da Alice Guy Blaché, que depois foi para Hollywood e fez alguns filmes. Hollywood não, foi para os Estados Unidos, que a Hollywood só surgiu na década de 10 para a década de 20, né? Então, e depois teve a alemã, Leni Riefenstahl, que fazia do nazismo. os filmes nazistas, né? Que, aliás, é uma grande questão. Como é que alguém usa a arte de uma forma tão sofisticada, né? Com cortes, com câmeras, com enquadramentos a serviço e o filme, de uma ideologia. Eu vi o filme lá no Clube de Cinema, ou foi no MAN, não me lembro bem, mas o filme de uma categoria com movimento de câmera. Pois é. Quer dizer, isso nos anos 30, né? Então... Alice Guy, você tem razão. Eu fui aqui para o titio Google, é isso mesmo. Eu disse Alice Guy Blaché. Eu disse Gay ou May, mas não é. Alice Guy Blaché foi a cineasta francesa pioneira, considerada uma das primeiras diretoras de cinema e a primeira a dirigir um filme de ficção. Então. Exatamente. Eu vi, inclusive, um documentário sobre ela. Ela, longeva, e dá um depoimento. Mas, claro, ela já está morta, mas no passado o cineasta conseguiu captar o documentário dela. Seria a primeira pessoa a dirigir um filme em ficção. Já que estamos falando das mulheres, vamos contar... Importantíssimo falar sobre isso. Alice Guy Blaché. Blanchet. E por que eu falei? Ela é uma francesa? Francesa. Sim. Ela é francesa. Eu falei do Chile. Ela foi a Eu acho que é o pai dela que é de chileno e foi para a França. Acho que é isso. Eu não sei bem essa história, mas, por exemplo, porque uma das coisas que eu tive preocupação em colocar no livro foram as mulheres construíram Hollywood. Então, nós citamos algumas dezenas de mulheres que construíram, por exemplo, estúdios. Sim. Os primeiros estúdios foram construídos por mulheres. Inclusive no Brasil, né? A nossa Carmen... A Alice Gonzaga. Sim, a Alice Gonzaga, mas tem a Carmen, a atriz. Carmen... Nossa memória não está tão boa. Olha, Carmen, que foi atriz, fez o filme que seria chamado de Sonolência, que acabou não se chamando de Sonolência. É uma brasileira. Carmen Silva, não. Carmen Silva é uma atriz gaúcha. Não, é Carmen Santos. Carmen Santos. Carmen Santos. Carmen Santos. Olha o titio Google de novo, Carmen Santos. E que criou, e que financiou o cinema, né? Carmen Santos. E ela é cineasta e produtora, exatamente, está aqui ela. Ela nasceu em 1909, morreu em 52. É a Carmen Santos, famosa Carmen Santos, cineasta, produtora de cinema, roteirista e atriz brasileira. Foi uma das primeiras mulheres a produzir e dirigir filmes para o cinema brasileiro. Cinema brasileiro. Carmen Santos. Eu não o livro, essa coleção, você falou do Silêncio ao Som, né? Sim, do Silêncio ao Som, que é um dos títulos, é o título do livro. Do livro, do volume 2. Aí tem o seguinte, no volume 1, que vai de 1890 a 99, que é o período em que o cinema começa a se formar, a se criar, e começa a criar uma linguagem, né? Porque o cinema começou, era visto numa maquininha chamada Pep Show. Você se passava aqui, via as imagens, e qualquer um poderia ver, inclusive crianças, né? Então foi a partir daí, dessa preocupação com as crianças, que a censura foi se desenvolvendo. E no livro 2, eu já perfaço de como essas entidades conservadoras foram se agrupando e foram censurando os filmes, buscando uma, digamos, autoridade legal para proibir os filmes. Aí tem o terceiro volume, que é esse, que eu já enviei para a editora, né, para a Ibis Libris, que vai de 1910 a 1919. E desfecha do Silêncio ao Som, 1920, 1929, que é o volume 4, porque em 1927 o cinema ganhou voz. Eu estou fazendo
fazendo esse silêncio de propósito, porque eu sei que houve um frisson, houve uma celeuma quando o cinema passou a ser falado. Não é? Que foi um problema para a censura. Parecia até que era algo contra, que era, como é que chama? Contrário à arte do cinematográfico, que a arte deveria trabalhar só com imagem, não com som. Mas concluo o que você estava dizendo, que O que você está falando, pertinente. o Chaplin também pensava assim. O Chaplin. Ele pensava assim, por exemplo, ele fez algum dos filmes sem diálogo, isso nos anos 30. O Grande Ditador quebrou a mágica. Não, aliás, não foi o Grande Ditador, foi o Monsieur Verdoux. Né? Sim, que ele aparece, inclusive, não como Carlitos, não é? Exatamente. Que é o que ele aparece como Carlitos. Pois é. E aí começou, né? Aí tem a história... Mas eu queria que você falasse sobre isso. A questão do som, eu interrompi você. Queria demais que você falasse sobre isso. Dessa celeuma em relação à crença de que... A convicção de que o cinema é uma arte do não som, só da imagem, da dramaturgia da imagem. E não necessariamente poderia dispensar, prescindir da palavra. Pois é. O Tornatore fez um filme... se não me engano, foi o Tornatore, fez um filme sobre fez um filme mudo. Né? O cinema mudo, ele tem, a grande característica dele foi destacar a imagem. Né? Então, por exemplo, o primeiro grande susto da plateia foi com o filme dos irmãos Lumière, a entrada no trem na garagem La Ciotat. As pessoas não estavam acostumadas. Então, aquela tela, ele botou a câmera bem na borda da plataforma e o trem passou rente à câmera. Teve gente que saiu correndo, achando que o trem ia estar na sala de cinema, a sala que eles estavam vivendo os filmes. Né? Então, a partir daí, o cinema passou a fazer essa importunação. Porque aí ele cria a câmera subjetiva, né? Além de criar o cinema, cria a câmera subjetiva, porque ele coloca o espectador na posição da câmera de ver o que está acontecendo. Portanto, o cinema, a locomotiva, quer dizer, o trem, viria para bater na própria... A impressão de que dá é que a pessoa está no meio do trilho. E vai sofrer o impacto do trem. E tem um filósofo, é o Deleuze, né? Deleuze, inclusive, era o meu trabalho de graduação na UES. Na UES, com Deleuze, né? Então, Deleuze disse, o cinema é a expressão da realidade. O cinema é a realidade. O livro dele é fantástico, né? Então, quem quiser estudar cinema, seria interessante ler esses livros do Deleuze. Então, tem todas essas características, né? E voltando a uma situação de que quem construiu o cinema americano foram as mulheres. As mulheres que criaram os primeiros estúdios, produziram os primeiros filmes, né? Claro que tiveram alguns homens, alguns produtores. Né? Então, esse processo do começo do século XX para até mais ou menos os anos 20, quando começou a edificar Hollywood, quem edificou nesse período foram as mulheres. E elas começaram a ser defenestradas nos anos 20, que quando começaram a construir os grandes estúdios, Paramount, Fox, né? Todos aqueles estúdios, as mulheres foram sendo colocadas, digamos assim, sendo defenestradas, e homens assumiram o controle. Então, elas passaram apenas a ser roteiristas, cuidar de vestiário, outras coisas menores. Eu conto essa história bem direitinho nos volumes subsequentes, porque é uma coisa que eu fiz questão de acompanhar. E no caso brasileiro, há uma outra mulher que é responsável pela preservação da memória, pelo menos do pai dela, que é o Ademar Gonzaga, que é o nome dela? Alice Gonzaga, que tem um acervo gigantesco do pai, que foi o produtor do como é o nome do Ganga produtor? Bruta. Hein? Não, eu digo o filme, sim, o Ganga Bruta. Mas eu digo, o nome da empresa é não é o Cinemar, não. Como é o nome da empresa do pai da Alice, o da Ademar Gonzaga? Ademar Gonzaga. É o Cinemax? Não é Cinemax. Não é Cinemax. Cinemax é da brasileiro. Veja no professor. Hein? No professor? Vamos ver o professor Google. A nossa memória não está tão boa. Nossa memória é para isso que existe. É o... É fantástico dele. Como é o nome dele? Cinedistri. Não é Cinedistri? Acho que é. Não, Cinedistri é uma distribuidora. Gonzaga, né? Gonzaga.
Não, Adhemar Gonzaga não. É, Adhemar Gonzaga, o produtor, o grande produtor. Tá aqui ele. Que fez, nasceu, berebebé, Alice Gonzaga, que é a filha dele, né? Ele foi cineasta, jornalista brasileiro, e ele publicou, depois ele fez aquele artigo. Ah, como é o nome dele? Cinearte? Não é o Cinearte, não. Eu tô com o nome aqui na É um boca. nomezinho. Não. Ah, meu pai, jornalista, Cinédia. É a famosa Cinédia. Tem a Atlântida, tem a Cinédia. Enfim, vamos falar sobre cinema no próximo segmento do programa Diálogo com ele, que é o Pedro Cinemeiro, que trabalha com filosofia também, pensando filosoficamente o cinema. E eu vou colocar para a gente desenvolver no próximo segmento, sabe que tema? Para juntar essas duas paixões do cinemeiro, do Pedro Martins Freire, a ideia de que, juntar cinema e filosofia, a ideia de que, veja, o cinema, mesmo quando ele documenta o real, como ele tem um recorte, ele é um recorte, portanto, ele é uma montagem, ele é um sintagma. Ele, portanto, é, como a fotografia, uma visão de... Mas ninguém ninguém substitui, digamos, o olho humano, a não ser transformando esse olhar no olho ficcional ou no olho recortado, découpé, como dizem os franceses, cortado, para uma obra de arte que seria o cinema. Vamos falar sobre isso, até porque, vejam, ele me trouxe outros objetos. Será que tem a ver com o cinema? Tem tudo a ver com o cinema. Ele trouxe o cartaz dos 2 livros dele sobre o cinema. Próximo segmento a gente conversa sobre isso. O diálogo de hoje é sobre cinema. Um dos temas é cinema. Talvez o tema principal seja cinema, que é um cartaz de lançamento de livros sobre cinema, dos livros censurados, escrito exatamente pelo nosso dialogador de hoje, que é o Pedro Cinemeiro, Pedro Martins Freire, que é formado em filosofia e também em cinema. Ele é formado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e em cinema pelo Museu da Imagem, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E é o homem da programação de cinema, crítico de cinema de vários jornais, o último deles, o Diário do Nordeste, e também um criador, juntamente com o Tarcísio Tavares, do velho cinema de arte que ficou ali no Center 1 durante 39 anos. Ele fazendo... E foi também um programador de cinema daqui, da nossa TV, Canal 5, a ex-TV Educativa e a atual TV Educativa. Mas no segmento anterior do programa, eu falava com o Pedro Cinemeiro e tentando juntar filosofia e cinema, que ele filosofasse um pouco sobre essa ideia de que, por mais que façamos a reprodução ou o documento de uma realidade, na verdade o cinema é sempre ficção, mesmo quando faz documentário. Deleuze tem razão. O cinema expressa a realidade, né? Então, mas ele não é a realidade, né? Porque mesmo a ficção pode se tornar realidade, né? Vamos tirar, digamos, para o Júlio Verne, né? Que escreveu Viagem à Lua, né? No século XVIII. E hoje nós estamos mandando máquinas para além, para até o final da nossa galáxia, né? Então, as artes expressam a realidade. Se você pegar a pintura, seja o que for, expressa a realidade. O cinema é um movimento, né? É essa realidade em movimento. E essa realidade em movimento, hoje saiu, digamos, das telonas e está nesse outro objeto que você me trouxe, que eu tenho também um, e que usei tanto no segmento anterior, que é o celular. O chamado streaming, o chamado cinema a partir daqui. E eu quero então que ele filosofe sobre isso, sobre essa migração da tela para o pendrive e para as redes sociais, a internet. Sim, é interessante falar o seguinte, de que o cinema está em desenvolvimento, né? Pra você ter uma ideia, a Covid deixou um rastro de destruição na relação nossa com o cinema. Como assim? Ficamos em casa e começamos a assistir os filmes no streaming. Sim. Né? Ao mesmo tempo,
os cinemas foram fechando. Por exemplo, essa crise provocada pela Covid fez com que agora, nos Estados Unidos, o segundo maior circuito de cinema de lá, que tem ramificação em vários países, foi pedido falência. As pessoas não estão mais indo, pelo menos a nossa geração, Guilherme, indo ao cinema como íamos antes. Você é uma exceção, porque você vai toda semana para o cinema. É verdade. Né? Da telona, da telona. A telona. Engraçado, a minha pós-graduação foi em cinema também. Também, né? né? Na UNB. A relação cinema e teatro. A partir de um filme, a falecida do Leon Risman. Leon Risman, né? E você falando dos cinemas que desapareceram, o cinema que você inaugurou desapareceu. O cine Do Estúdio Beira-Mar. do Estúdio Beira-Mar desapareceu. O cine do Centerum. O Centerum também desapareceu. O Fortaleza desapareceu. O Diogo. O que há? Me fala sobre isso. O desaparecimento. Tem um filme lindo do Glauber. Do Glauber Rocha? Não, do Glauber Rocha não. Daqui, o filho do Glauber. O Glauber pai do Pai, Glauber. O Glauber Pai. Que é sobre o final do Cine São Luís, que depois renasce, né? E eu faço a narração disso. Você falar sobre isso, sobre essa mudança do hábito e do local, do locus em que o cinema se estabelece. Isso, é porque o cinema era chamado de cinema de rua. Né? Então, os cinemas de rua começaram a fechar. E foram transportados para os shoppings. Né? Então, e no shopping, o que é que podia fazer? Em vez de uma só sala, se transformaram em várias. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui o Iguatemi, que tem 12 salas, a Cinépolis, que tem 10, né? E tem alguns outros cinemas, o Deoto tem 3, 4 salas, então os cinemas hoje estão no shopping. Mas estão aqui também. Estão aí, né? Você não precisa mais ir ao cinema. Não, o cinema hoje... à altura da sua mão. Hoje você paga R$15, não sai de casa, fica tomando a sua cerveja e seu uísque com a família toda por R$15 vendo um filme. Acoplado à televisão ou ao celular. Ou ao celular. Ao aparelho de televisão ou ao celular. E ainda tem aqueles projetores que pegam a imagem da televisão, botam numa tela maior. Né? Então você tem cinema em casa. Essa é a realidade hoje do cinema. Quem está indo realmente, eu converso isso muito com o gerente dos cinemas daqui, quem está realmente indo para o cinema são os jovens. Os jovens? Sim. Os filmes de super-herói, porque tem tanto filme de super-herói em cartaz. Né? Inclusive, filmes de super-heróis de quadrinho que viraram cinema, viram filmes. Então, e esses filmes não são mais, digamos assim, fiéis aos quadrinhos. Antigamente os filmes eram Homem-Aranha e tal. Hoje não, hoje eles transgrediram tudo, estão juntando heróis, sabe? Então, eu particularmente, eu fico com um pé atrás, né, com relação a esses filmes, né? Mas eu, assim, bato palmas para o Tom Cruise, porque esses filmes que ele está fazendo, mesmo Acerto de Contas, por exemplo, é um filme muito legal, em 2 partes. Né? Muito legal, muito legal. Eu que não sou de super-herói, fui ver com a minha filha e gostei do Coringa. Sim, o Coringa, sim. Que é um filme... Mas a continuação foi um fracasso, né? Com aquele ator aquele maravilhoso. Né? Joaquim Fênix. Joaquim Fênix, Olha, já que estamos falando de Fênix, eu sei que não tem nada a ver, é só o nome. Eu vou desenterrar, então, aqui uma Fênix, vai renascer das cinzas, porque eu trouxe uma música. Eu sempre, no programa, procuro uma música que tem a ver com o nosso dialogador de hoje, para provocá-lo a partir da música e não só a partir dos objetos. O objeto seria a música, o objeto sonoro. E eu trouxe para ele uma vinheta. Vamos ver o que desperta nele essa vinheta. Vamos ouvir? A vinheta da Century Fox. Que fez... O que é que esse som desperta em
Pedro Martins Freire. A Fox fez o segundo filme colorido da história do cinema, que foi lançado 3 anos depois. Está no livro. Que é 1900. Isso vai... Que é quando? Isso vai estar no primeiro? livro... vai estar no Primeiro filme livro... colorido. De que ano? Colorido não, com som. Ah, é com som. Com som. Desculpe. 1920... Ele foi feito em 1928, se não me engano, foi lançado em 31. Em 31. E qual é o filme? Não, Da não, Centro. porque... Mas está aqui? Não, vai estar no livro sim. No outro livro. Você vai fazer 14 livros, é isso? Contando a história? Se o nosso Pai Celestial disser que sim, eu estarei aqui para cumprir a missão. Mas eu acho até, sabe, que você fala, você que disse agora no segmento anterior que era espírita, e me trouxe a ideia de tempo. Sabe por quê? Porque ele falou, se o pai me permitir ficar aqui para escrever os 14 livros. Por enquanto você escreveu 4, não é isso? 4. 4 livros. Esses 2 que estão aqui e mais 2 que vêm aí. O terceiro já está com a Ibris Libre e o quarto eu estou revisando, porque eu estou incluindo mais algumas informações. E sempre cronologicamente. Sim, você começa. Você Cada começa livro é uma década. em 1890 e vai até quando? 2020, 2000 por aí. Mas por que eu dizia que você me trouxe o tempo? Não só por essa palavra, de achar que poderá não ter tempo para escrever os 14 livros, os 14 não, os outros 10 livros que faltam. Você me trouxe, além disso, dessa ideia, me trouxe 2 relógios. E eu estou curioso porque, veja, é o relógio dele, um relógio de modelo masculino, digamos assim, né? E um relógio tipicamente feminino, como se os relógios tivessem sexo, né? O gênero. Mas, enfim, e ele me trouxe 2 e eu quero saber por quê. Para pautar que tema? Pedro Martins Freire. Esse maior, o tempo. É o tempo. O tempo, né? E esse menor é da paixão da minha vida. Então aqui é os 2 no tempo, no romance do tempo, é isso? Sim, romance do tempo. O tempo atravessando, quanto tempo de relação? 42 anos. Com a Soraya, não é? Soraya. Com a Soraya, que é pedagoga, não é? Sim. E vocês... ele trouxe, eu ia dizer, vocês moram num sítio, e ele me trouxe, então, coisas que tem relacionado consigo, imagino eu. Uma planta e areia. É verdade. Então, vamos embora juntar todos esses objetos para que dá a palavra a ele. O tempo, o feminino, o masculino, as árvores, a areia de um sítio. Ele mora em Cascavel. Há quanto tempo você tem num bairro chamado de Jucuçu. Esse sítio apareceu de uma forma muito inusitada na nossa vida. Quando nós compramos um apartamento no Residencial IP, tinha um casal lá, que nós fizemos amizade, né, um casal negro, né, e foi esse casal, a mulher, que é foi quem, quando a Soraya teve os nossos filhos, os nossos 2 primeiros filhos, foi ela quem ajudou a criá-los. E né? é um sítio? Você mora num sítio? Então, o Antônio, que era o marido dessa senhora, ele trabalhava na Petrobras. Então, ele andou comprando vários terrenos para aquela área, Caponga, Cascavel, por ali. E eles tiveram que voltar para Santos. E ele disse que tinha vendido todos os terrenos, menos esse que ficou conosco. Né? E você decidiu, então, sair de Fortaleza, da capital? Porque onde você dirigiu cinemas, onde você tem tantos apelos para uma programação cinematográfica e mora hoje... Eu me encantei com o local. Com o local. Né? Me encantei com o local e tinha uma casa lá no fundo do terreno. São 333 metros por 80. Então, a casa fica mais ou menos com 200 metros dentro do terreno, cheio de árvores e tal. Então, lá eu estou plantando acerola, caju, manga. Sabe? Então, estamos fazendo já reservamos uma área para fazermos uma ampliação maior. Mora você sozinho com ela, com a Soraya? Eu e Soraya. Tá? E a Soraya está mais em Fortaleza por causa da universidade, né? Porque ela tem um curso de educação inclusiva lá na UF, e em Pacajus, que ela é coordenadora do núcleo, né, de educação especial. Então você pode não sentir tanta falta de frequentar cinema na telona, porque, vejam, estou juntando aqui
os ensejos dos objetos. Porque você levou o cinema para... Você pode hoje ver o cinema em casa. Sim. Não é? Através do celular, através dos aplicativos. E lá você deve ter uma telona na sua casa, né? Não, tem uma televisão com 52 polegadas, 55 mais ou menos. Mas o meu trabalho mesmo é em relação aos livros. Porque aí eu tenho condição de trabalhar com tranquilidade. Para escrever. Todo dia eu me acordo 3 horas, seja que eu durma 9 horas, 10 horas, 11 horas, 3 horas eu me acordo. 3 horas da manhã? Da madrugada. Da madrugada? Aí vou escrever. Eu já sei, é espiritual. Para mim é espiritual. Até? Mais ou menos umas 7 horas, 6h30 por aí. Mas ela, né? A senhora, Soraya, diz o seguinte: você só vai trabalhar até 5 da tarde. A partir daí você é meu. Que lindo, bonito. Porque senão você ficaria... Sim, direto. Direto. Eu estava direto, falando né? em cinema. Aí chegou uma hora que ela... Você não teria vida. Ela teria que fazer aquela história. Outro filme, me lembro. O filme da Rosa Púrpura do Cairo, né? Cairo. Em que a personagem sai da tela, né? Sim. E outra personagem entra na tela, não é? Ela teria que entrar na tela, né? Para você poder olhar para ela, porque você só pensa em tela. Ao invés de na tela, pensar nela. Pois é do Woody Allen em preto e branco. É do Woody Allen em preto e branco. Um filme lindo com a Mia Farrow, né? Mia Farrow. Com a Mia Farrow. E o que você acha, então, já que você trouxe isso, já que você trouxe essa ideia, o que encanta você? É a natureza, além desse refúgio para escrever? Eu vejo... Porque você me trouxe planta e me trouxe areia do sítio, é areia do sítio. Olha, eu vejo o nascer do sol, vejo o pôr do sol, me encanto, eu estou no observatório que tem um teto móvel, né? A chuva, né? É uma interação com a natureza. E você tem telescópio? Tem um telescópio que me foi dado pelo Dr. Francisco Monteiro, que era o dono da São Carlos, né? E hoje é o dono da Oncocentro. Né? Você tem também um fascínio, então, não só pela natureza, ecológico, mas pela astronomia, pela e pelas informações espirituais. Eu vim de Capela para cá. Né? Eu sou um dos exilados de Capela. Me foi revelada pela espiritualidade. Como é? Agora explica melhor, porque eu não sei, na minha ignorância. Capela? Com a constelação que tinha, houve uma revolução. Você teria vindo de lá. Então, na verdade... Provavelmente você veio também. Eu vim de lá também. O encantamento, então, não é astronômico, tem uma dimensão espiritual. De transcendência, cósmica, hein? Cósmica também. Cósmica. Você, então, fica olhando... saudoso do lugar onde você veio, tentando rever o lugar. E às vezes sou convidado, né, para fazer algumas viagens interessantes, né, como comandar uma nave espacial que vai sair da Terra, né, levando alguns dos últimos sobreviventes para ir morar em outra galáxia. E você faz essa viagem astral? Pelo menos me foi concedido de que isso vai acontecer no futuro. Não sei quanto tempo, mas... Né? Pode ser, inclusive, depois do famoso desencarne. São as viagens astrais. As viagens astrais. Porque nós nascemos, nos desenvolvemos aqui fazemos o trabalho, a missão que viemos cumprir, que nós pedimos para fazer, desencarnamos e voltamos. Esse é o processo. Você acha, então, que essa é uma missão sua? A contar a história do tempo... através do cinema, enfim, uma missão que você próprio escolheu em outras vidas, é isso? Isso. Essa dimensão que você dá a si deveria mesmo? ser trabalhar com as artes. Por exemplo, quando eu conheci a Soraya, de uma forma inusitada, nós ficamos olhando um para o outro assim, sem explicação. Né? E depois me foi informado, né, de que eu a tinha conhecido no século XVI. Informado por quem? Pela espiritualidade, pelos espíritos que conversam comigo. Você é auditivo? Através de sonhos. Através de sonhos. Sonhos que eu digo que, no meu caso, não são sonhos, são viagens. Tá? Eu sou convidado a participar dessas viagens. E me foi concedido eu assistir como ela entrou em uma dessas... que antigamente tinha os viajantes, né? Isso foi na Itália. No século?
16. 16. Tinha aquelas estalagens no meio da estrada, onde Sim. todos... Ali era uma mistura, né? Vinham aqueles reis, os nobres e tal, ficavam ali. De como eu vi, eu a vi entrar no ambiente, levado por um homem, né? E eu me encantei e eu fui até esse homem e eu não sei o que foi que eu fiz, se eu comprei, se eu falei com ele que queria e tal. E foi um grande problema para a minha existência na época, porque eu era o amante da dona da estalagem. E que tipo de insight, que tipo de reflexão você tem a partir disso, a partir desse encontro, ou dessa missão, enfim, o que isso ensina a você? Que aprendizado você tem ao ter acesso a essas informações? Primeiro, o fato de que 400 anos depois, digamos assim, né, de ter reencontrado a Soraya. Sim, de 16, né, século XVI, estamos no século XXI. Nós nos encontrarmos, né, e construirmos uma família. Né? Hoje nós temos, por exemplo, o Bruno Pinto Freire, né, que juntamos o nome. O nome dela é Soraya Lira Pinto. Então, por exemplo, o Bruno Pinto Freire é psicólogo, ele mora em Brasília. O Caio é professor de línguas, ele mora na Paraíba. O Davi Pinto Freire, que nós gostaríamos que ele seguisse uma outra... Isso vai esbarrar em outra história. O Davi hoje, por exemplo, é empresário de jogador de futebol, entendeu? Quer dizer, profissões diferentes. Cada um, na nossa concepção, né, dos 5, da família, de que nós trabalhamos para os outros. E antes do objeto surpresa, eu tenho que fazer a pergunta, porque eu estou aqui, veja, ele está falando do tempo. O tempo que é une o feminino e o masculino numa dimensão transtemporal. Né? Porque é o seguinte, eu estou com 74 anos, eu não esperava chegar a tanto. Tá? E eu peço, assim, carinhosamente, né, eternamente, espiritualmente, que eu tenha tempo para fazer esses livros e para estar mais tempo com Soraya. 14 livros. E o que é que esse tempo ensina você? Por que a Soraya e não outra pessoa? O que é isso que eu estou querendo dizer? No sentido de o que é que ela completa, o que é que ela é amálgama em relação a você? A Soraya me mudou completamente. Eu sou um homem hoje mais centrado, mais calmo, menos agitado, né? Porque ela me orienta. Quando eu não a ouço, eu me dou mal. Eu estou querendo aqui procurar de novo o Google, porque eu queria uma foto da Soraya. Você está falando tanto de Soraya, eu acho que eu tenho que ver aqui. Soraya de quê? Lira Pinto. No meu celular tem. Então me mostra, por gentileza. Antes do objeto surpresa, com o nosso querido Pedro Cinemeiro, estamos 6 minutos só, e eu quero passar a ele o objeto surpresa que eu trouxe para ele, e quero que ele passe para mim o objeto surpresa que ele trouxe para mim. Mas antes eu quero ver a foto da Soraya, porque nós estamos falando tanto da Soraya e da importância dela, que atravessa os tempos numa relação que tem tudo a ver com todos esses objetos que ele trouxe. O relógio feminino, o relógio masculino, as plantas, a areia, não é? Além dos livros onde ele escreve, que ele escreve exatamente no encontro com ela e no sítio em que ele mora lá em Cascavel. Tem a foto dela? Opa! Pronto, tá aqui a Soraya. Olha, e ainda é um vídeo. Mostra aqui. Olha. Eila, Soraya. Olha, vou lhe passar o objeto surpresa meu, mas eu queria primeiro abrir o seu, antes que você abrisse o meu. Porque você é o nosso convidado, nosso dialogador de hoje especial é o Pedro Martins Freire, que me trouxe um objeto. Deixa eu ver o que é. Objeto surpresa. O meu é bem fininho, o dele é bojudo, o dele é... Meu Deus, ele tá fechado. Ele entregou a produção, eu dei o jolinho. Já sei o que é. Tocando, já sei o que é. E tô surpreso. Uma bola? Será que é porque ele falou do filho que está trabalhando com empresário de futebol? Ou tem alguma coisa a ver com... Não, com a palavra você. Por que você me trouxe esse surpreendente objeto, Pedro? O que tem a ver com você? Eu jamais pensaria
no Pedro Cinemeiro e futebol. Eu queria ser jogador de futebol. É verdade. Eu queria ser jogador de futebol. Então eu fui treinar, eu treinei no América, que era um antigo time, né, de futebol daqui, né? E depois passei a jogar no futebol de subúrbio, né? Com qual posição? Comecei como ponta direita, mas depois um dia faltou o zagueiro e eu fui jogar de zagueiro e fiquei lá. Você é zagueiro? Quarto zagueiro, jogando de quarto zagueiro. Mas você dizia que queria ser escritor e que foi tomado pelo cinema. E agora está me revelando que, na verdade, você queria ser jogador. Eu queria jogador de futebol, porque naquela época eu não tinha ainda essa informação espiritual que tinha, né? É tanto que eu não tinha que ser jogador de futebol, que quando eu tinha 18 anos, jogando, eu recebi uma pancada no joelho e eu tive que ficar parado durante um tempo e o sonho de ser jogador acabou, porque afetou o menisco, né? Passei muito tempo fazendo fisioterapia, aquele trabalho todinho, né? E quando eu cheguei aos 30 e poucos anos, eu tive que colocar uma prótese no joelho. E desistiu da carreira de... Aí encerrou tudo. A pancada me deixou impossibilitado de jogar futebol. De ser um jogador de futebol. É porque eu não tinha realmente que ser jogador de futebol. Imagino que, então, essa frustração aqui, entre aspas, deve ter se transformado numa paixão futebolística. Um dos nossos filhos, o Davi, que é o mais novo, né? É do futebol. Ele queria jogar futebol e ele treinou no Fortaleza, chegou a treinar Fortaleza. E você é Fortaleza? Eu torço Fortaleza. Sabe cantar o hino? Fortaleza, Clube de glória e tradição. Fortaleza, tantas vezes campeão. Que coisa! E surpreendente mesmo, hein? O Homem de Cinema, não. Eu pensei que ele ia falar daquele filme Garrincha, Alegria do Povo, que ele ia falar sobre Pelé, que tem grandes filmes. Não. Ou então o documentário do Carlinhos Maracanã, que fotografava, que gravou em película tantas e tantas partidas. Não. Você é um jogador. Generosidade da espiritualidade. O que aconteceu? Eu queria ser jogador de futebol, não deu certo. Tinha que escrever, tinha que cuidar de alguma coisa de arte. Mas o terceiro filho veio para jogar futebol. É tanto que ele foi jogar nos Estados Unidos, né? Foi jogar futebol nos Estados Unidos, por uma universidade, aprendeu inglês na universidade. E hoje é empresário de jogador de futebol. Olha o que eu trouxe para você, Pedro, nos últimos minutos do programa. Veja o que eu trouxe. Tá tentando, é uma coisa... Veja aí. Não, do outro lado eu acho. Veja o que eu trouxe, vê se você reconhece. Que eu acho que tem a ver comigo e com você. Sabe quem é, não sabe? Não sou eu. Não é você. É você. Não, também não. Eu pensei que você soubesse. Esse aqui é meu irmão. Chama-se Almiro Filho. E é o cara aqui do cinema. Ele é um pesquisador de cinema, autor, juntamente com o Holanda, com o Firmino Holanda, de um filme chamado Cinema Cearense, Alguma História. Você lembra dele? Ele foi, inclusive, também do departamento de cinema do tempo da Arraes, da Violeta Arraes. Violeta. E eu quis, então, já que estava falando de cinema, lembrar do meu irmão que morreu de forma tão precoce, tão prematura. Ele morreu na faixa dos 30 anos, de uma hora para outra do infarto. E eu queria, então, homenagear o meu irmão e achei que era bonito, né, trazê-lo, algo que nos une. Porque eu tenho família de gente de cinema, ele um historiador, e você também, né? Ele é um pesquisador, melhor dizendo, você é um historiador e ele é um pesquisador. E, além do mais, tem o outro irmão, que é Marcos Guilherme, que fez um filme também sobre as carnaubeiras, junto com Francis Vale, da Carnaúba. Então, eu tenho uma certa ligação com o cinema e eu tenho formação em cinema na UNB, com o filme A Falecida do Leon Richman e a obra do Nelson Rodrigues. E você, vai ser cineasta? Tem vontade de pegar a câmera? Eu fiz um documentário chamado Homens Trabalhando. Homens Trabalhando. Nós fizemos o nosso artista primitivista, pintor,
Não me lembro o nome dele. Eu fiz esse documentário que foi premiado aqui em Fortaleza. E só que eu não recebi, digamos assim, o filme acabou saindo com a assinatura de outra pessoa. Mas eu não vou falar nada sobre isso. Né? Mas não quer voltar a ser cineasta, não quer ir para trás das câmeras? Não, o filme foi Filmar. do Chico da Silva. Chico da Silva. É, o nome do documentário é Homens Trabalhando. Hoje esse filme está na UFC. Na UFC? É. Olha, eu vou terminar então o nosso encontro com o Pedro Martins Freire, nosso querido Pedro Cinemeiro, histórico Pedro Cinemeiro, de uma forma que é o anti-cinema. Não com a palavra fim, mas olha, obturando a câmera. Não é bom? Uhum. É uma referência ao Sim. cinema. Acho que é o grande pesadelo de todo cineasta. Deixar de ter uma imagem que corta outras imagens. Então, eu vou cortar para mim. Vou agradecer a presença enorme do Pedro. Vem para cá. Vem para cá. Para eu poder encerrar. Fecha mais em mim. Mais e mais e mais. Para eu encerrar este momento. Fechando e obturando a lente do programa Diálogo. Fecha. Mais. Até a próxima semana, quando voltaremos com mais um Diálogo.